Chegamos, pessoal! Obrigada! Obrigada! Muito boa noite! Obrigada! Parabéns, Michele Zanella. Eu pedi pra pôr a música pra mim mesmo. Não é verdade, não é verdade. Foi o Fini que pediu, né, Fini? Feliz aniversário. Obrigada, Celcinho. Obrigada, Garrafa. Obrigada a toda a equipe, nossas câmeras, nossa equipe. Hoje eu recebi tanto carinho aqui, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, que hoje foi um dia muito especial, desde cedinho recebendo o carinho de vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E olha só, a dupla que tá aqui comigo comemorando meu aniversário. Celso Cardoso, o Glorioso, e Osmar Garrafa. E no programa de hoje a gente vai falar da grande virada do Palmeiras sobre o São Paulo no Morumbi. Os dois rivais fizeram um jogão e vocês vão conferir tudo aqui. Tem também, aliás, você falou que ia dar? São Paulo. Pois é, você viu que eu falei, putz, então agora eu estava acertando até os 90 minutos, mas até os 45 do segundo tempo. Aí, então, quando você falou que ia dar São Paulo, eu sabia que ia dar Palmeiras. E olha, tem também a preparação de Corinthians e Santos para o clássico de amanhã na Neoquímica Arena, né? Pois é, tem Copa do Brasil nessa semana. Então a gente volta daqui a pouquinho, até já. Nem deu tempo, né, de vocês sentirem saudades, né? Claro que a nossa enquete é sobre o choque rei de ontem. Vamos colocar na tela? O que foi mais determinante para a virada do Palmeiras sobre o São Paulo? Aliás, acho que foi unânime essa enquete hoje que ganhou, né? Vamos lá. Foi a força do Palmeiras? Trocas que o São Paulo realizou? O fator físico dos elencos ou o fator psicológico dos times? Você que está em casa, entre e vote lá no site gazetesportiva.com, tá bom? Pode entrar pelo QR Code que aparece aqui no ladinho, que facilita a sua entrada. Celso Cardoso, você acha que foi algum desses fatores que determinou a vitória? Eu entendo que são todos esses fatores. Mais o seu voto no São Paulo. Mas o mais importante é o Celso Cardoso. Não, é sério. Eu acho que tudo isso contribuiu para a vitória do Palmeiras. Mas o que pesa mais dentro desse contexto é a força do Palmeiras. O Palmeiras hoje ele é o melhor time do Brasil. Ele é o que apresenta o melhor futebol, é o time mais encaixado, é o time que tem um poder mental muito grande, tem uma noção tática, precisa do que quer o seu treinador, tanto quem entra, quem joga, quem já está no time, quem está no banco, enfim, por tudo isso o Palmeiras hoje ele é, sem dúvida alguma, o time mais forte do futebol brasileiro, maior candidato ao título e o que apresenta maior competência nesse momento. Então, a força do Palmeiras foi preponderante. E você, Garrafa, o que você acha? Então, boa noite, Michele, Celso, boa noite, turma acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu estou com o Celso, é uma conjunção de fatores, só acrescentaria isso, antes de optar pela opção força do Palmeiras, que merece todos os elogios, que estava com o time ontem desfalcado, sem estrelas importantes, só vou dizer o Rafael Veiga. Eu colocaria ali a amarelada do São Paulo. Amarelada. São Paulo amarelou. São Paulo pipocou. São Paulo amarelou. Um time amarelão, um time assustado. A gente vai falar no decorrer do programa. Então junta tudo aquilo que está na enquete e colocaria a amarelada do tricolor. Um time que está vencendo, como vencia, faltando 5 minutos, com o tamanho que tem o São Paulo, não pode perder de virada por 2-1. Então, a amarelada completa tudo o que disse o Celso, eu fico com a força do Palmeiras, méritos, claro, ao Palmeiras, ao melhor time do Brasil. Você acha que o São Paulo pipocou? Mas amarelou muito. Eu não quero falar tudo, porque eu quero ver o jogo, tem bastante coisa para falar. Daqui a pouquinho, uma vez eu falei isso pro Rogério Ceni, eu perguntei, você acha que o São Paulo pipocou? Eu tava começando no Mesa Redonda e ele veio aqui. Aí ele ficou tão bravo comigo, porque tinha perdido do Corinthians, de virada. Ele falou, vamos fazer jornalismo sério, minha filha? O pessoal tem isso aí na fita. Nossa, me deu... mas com o Rogério em campo, difícil, né? O todo ter pipocado, porque o Rogério ontem... A gente vai falar. Rogério vai... O Caleri não pipocou, o Caleri não amarelou ontem. O Caleri até sangrou. Eu vou falar daqui a pouco, eu não vou me antecipar. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais do jogão de ontem. Antes, bora chamar o José Paz na nossa redação. Amanhã tem Corinthians e Santos pela Copa Libertadores. O Zé vai falar como que tá a preparação do Peixe para o duelo, né, Zé? Copa do Brasil.
Copa do Brasil, Michele. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. Parabéns para você, feliz aniversário, muita saúde, muita paz sempre na tua vida. Bora falar do Peixudo do Peixão que joga amanhã lá na Neoquímica Arena, pega o Corinthians. Jogo 1 das oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos fez hoje no CT Rei Pelé o seu último treino antes da partida de amanhã e o técnico argentino Fabian Bustos tem problemas aí para escalar o Santos para essa partida. O Maicon, zagueiro do Peixão, tá com problema na coxa direita, não joga essa partida. O Madison, lateral direito, tá com problema na coxa esquerda, também tá fora desse jogo. Já o Auro, que estava suspenso contra o Red Bull Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, não jogou o Brasileirão, mas para a Copa do Brasil tá super disponível, mas deve ficar no banco de reservas, porque o Lucas Braga deve fazer ali a lateral direita do Santos nesta super partida, super clássico de amanhã lá na Neoquímica Arena. Então o técnico Fabian Bustos vai preparando aí o time. Hoje ele, repito, fez o último treino e ele deve mexer um pouquinho na equipe para esse jogo de amanhã lá na Neoquímica Arena. O Bruno Oliveira, que foi titular contra o Red Bull Bragantino, deve ficar no banco de reservas e o Sandri deve ser o titular, uma trinca ali no meio com Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Sandri. Esse deve ser o meio campo do Santos para essa partida contra o Corinthians, super clássico. Amanhã estaremos lá, eu, Thiago Salazar, ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. E olha só, notícia importante, o Santos conseguiu, junto à Conmebol, que o jogo 2 contra o Deportivo Táchira, pelas oitavas da Copa Sul-Americana, seja na Vila Belmiro, viu, Michele? A Vila Belmiro conseguiram um laudo lá que diz que a Vila tem capacidade para mais de 20 mil pessoas, então o jogo será na Vila, Michele, no dia 6 do mês que vem. Vai daí que daqui a pouco eu volto com mais notícias do São Paulo. A Rafa quer falar do São Paulo, daqui a pouquinho a gente vai trazer algumas entrevistas, alguns trechinhos da entrevista coletiva do mito Rogério Ceni aqui no Gazeta Esportiva. Mi? Boa, Zé Paz. E aí, o que a gente pode esperar desse Santos, hein, Celso? Olha, é um time competitivo, é o que dá para esperar. Se você fizer a comparação dos dois times, obviamente, para mim, não sei o que pensou o Garrafa, o Corinthians ele é melhor. Ponto. Mas também para quem imaginava o pior para o Santos na temporada, o Santos está vivo nas competições que está disputando, vivo na Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil, tem esse confronto aí com o Corinthians, no Campeonato Brasileiro não faz feio, está entre... o Santos está na frente do Bragantino e do São Paulo. É bom a gente deixar claro isso. À frente do Bragantino e do São Paulo. Então, e temos já um terço do campeonato rolado. Claro que muita coisa pode acontecer ainda. Mas para quem imaginava um Santos brigando para não cair, o Santos, desde a primeira rodada, está brigando na parte de cima. Então, o que mostra que o trabalho está sendo bem feito. Significa que o Santos vai ser campeão? Não, não creio. Mas que o Santos é competitivo, sim, sem dúvida alguma. Resumindo, não menosprezem o Santos, né? Não se ganha na véspera. O Corinthians tem ainda o fator campo, né, de aspecto positivo, vai jogar ao lado da sua torcida, isso pesa muito. Tem, concordo com o Celso, tem um time melhor, um elenco melhor, apesar de alguns problemas aí no aspecto físico, são jogadores acima, na maioria acima dos 30 anos, mas o Santos, não menospreze o Santos. Não menospreze não a camisa do Santos, né? Porque ela jamais será menosprezada, mas esse time do Santos. Sim. Porque o trabalho que o Santos vem fazendo, aquilo que o Santos vem demonstrando na temporada, com todas as suas limitações, é um bom trabalho. É um bom trabalho, não há de se questionar, não. O Corinthians tem um ligeiro favoritismo para mim amanhã? Tem um ligeiro favoritismo, joga ao lado da torcida. Acho até importante para o Corinthians, que é um time que dificilmente faz 2 gols, não é? Ele jogar primeiro em casa, porque depois aí ele pode fazer uma vantagem e se amarrar lá para um empate ou até perder. Porque o Corinthians, quando toma um gol, você não me dá a esperança de que vai fazer 2. Eu não tenho essa esperança. O Corinthians não. Né? Então, é um Corinthians favorito, jogando ao lado da sua torcida, mas é um Santos que mesmo com problemas, como não joga o Maicon, e toda vez que sai um jogador do Santos é problema, mas mesmo assim o Santos pode fazer jogo duro para o Corinthians amanhã, mas o Corinthians é favorito. Bom, chegou a hora de ver como é que foi o clássico de ontem do Brasileirão. O líder Palmeiras virou sobre o São Paulo nos acréscimos. O Silvestre estava lá e preparou essa reportagem que você vai assistir agora. Gerações de torcedores abraçam o passado de glórias. 32 mil torcedores enchem o Morumbi, celebram a conquista da primeira Libertadores. Os heróis de 92 não jogam mais. Entra em cena o presente, uma dura realidade que tem machucado o São Paulino graças às má gestões dos últimos anos. Foi
massacrado nos últimos anos, de forma bruta. Eu acho que as pessoas não cuidaram do São Paulo como deveria. O tricolor até que se impõe, a camisa ainda pesa. Começa bem o choque rei. Aos 16 minutos, Patrick enche o peito e vai pro abraço. O VAR valida o gol. O Palmeiras responde, Jandrei. E Arboleda parecem intransponíveis. O dono da casa sai para o intervalo ganhando o clássico. O problema dessa vez nem é o segundo tempo, como um todo. Agora foi nos acréscimos, né? Não foi mais no segundo tempo, né? Foi nos acréscimos. O Verdão vem para cima. A bola não entra. Rogério Ceni mexe no time, coloca sangue novo na frente, no meio, aumenta a estatura da zaga. Um jogo bem planejado, bem jogado. Tem momentos contra o Palmeiras que realmente você tem que se defender, e nós o fizemos. E no momento que nós escolhemos ter o time mais alto possível, porque achávamos que eles poderiam ter bolas jogadas à área, foi no momento que nós tomamos os 2 gols. Teoria é uma coisa, mas na prática, aos 45 da etapa final, Gustavo Gomes sobe sozinho para empatar. Nos acréscimos, outro becão alviverde. Murilo virou 2-1 Palestra. Líder isolado do Brasileirão. Então, tem que agradecer muito ao Scarpinha. O Scarpinha também é um grande batedor. A gente está sempre bem servido ali de batedor. O Veiga, o Scarpa, o Atuesta, o Wesley. Então, a gente está sempre bem concentrado ali. Quando é uma bola parada, a gente sabe que a gente pode ajudar. Então, a gente está sempre ali para poder fazer o gol e ajudar a equipe. No apagar das luzes, revés para o São Paulo, que iria quebrar a invencibilidade do Palmeiras. Ao contrário, teve a própria derrubada no Cícero Pompeu de Toledo. Você acha que eu vou embora conformado para minha casa? Você acha que eu vou dormir? Quinta que vem tem mais, de novo no Morumba, de novo contra o Palmeiras, Copa do Brasil. Ceni, mesmo abalado e sem convicção de quem escalar, não joga a toalha. Já a torcida... Nossa senhora, não tá fácil para o Rogério Ceni, hein? Não tá, eu até entendo. Acho que, tirando alguns exageros do Rogério, para mim é muito complicado ver um time que só se defende no segundo tempo. Porém, eu entendo também, né, que o Palmeiras teve mérito nisso. Às vezes o time joga, vai empurrando a defesa lá para trás, as linhas ficam para trás, e o problema do São Paulo foi não ter o contra-ataque. Não conseguir encaixar a bola para o contra-ataque. Faltam jogadores de velocidade, o Rogério já falou isso, e aí também tem a ver com a armação do time. O São Paulo perdeu o Marquinhos, que era o menino de lado de campo, que era o que dava mais velocidade, maior capacidade. Tem o Rigoni, mas o Rigoni não é nem sombra daquele jogador que se destacou sob o comando do Crespo. Quer dizer, faltam opções também para o Rogério. Faltou qualidade para encaixar um contra-ataque. E quando você reforça a sua defesa, tentando anular o adversário, mas você dá a bola para um time como o Palmeiras, ok, não produziu muita jogada de perigo, mas uma hora vai acontecer, ainda mais a bola parada. A bola parada do Palmeiras, ela é a mais poderosa, mais fatal dos times brasileiros. Pega aí os 3-0 no Corinthians, tudo bola parada. Pega a virada sobre o Atlético Goianiense, bola parada. Quer dizer, agora contra o São Paulo, bola parada. Por mais que você treine, por mais que você esteja concentrado, eventualmente vai pintar uma falha, uma bola nas costas, sabe? O Gomes aparece livre para definir. E aí sim, eu não vou usar o termo da garrafa, amarelou, porque até não concordo com isso, mas quando o Palmeiras faz um empate, aí o São Paulo fica atordoado. Aí tem a questão psicológica, fica atordoado, e o Palmeiras com a força que tem, imagina uma luta de boxe. Tá lá o cara, de repente o cara vai pra lona, tá tombando. Aí foi o golpe de misericórdia. Mas isso se deve também
a força do Palmeiras. Não foi... então, para você foi assim, o São Paulo errou, não foi mérito do É Palmeiras? assim, ó. Não, o mérito do Palmeiras. Primeiro, Então. parabéns ao Palmeiras. O Palmeiras está voando, é o melhor time do Brasil. Ponto. Está colocado. Então, Isso não... pronto. Espera aí, Perder espera pra aí, esse time, Michele. tudo Espera, nós bem, vamos Garrafa. chegar lá. Não é O que o isso. Celso disse sobre o São Paulo são problemas do São Paulo. Eu concordo com o que o Celso disse. Falta isso, é problemas do São Paulo num todo. Eu vou me voltar para o jogo de ontem. Ontem amarelou. Esses jogadores, eles não sabem qual é o peso da camisa do São Paulo. Vocês viram a cara do Rogério na coletiva? Ele não dormiu à noite, garanto, porque ele tem brilho na cara, porque ele sentiu a derrota. 45 minutos com esse melhor time do Brasil, você vencendo por 1-0, ô Tim, acabou o jogo, não tem mais jogo, meu filho. Qual é a jogada forte do Palmeiras? É no Gustavo Gomes. Eu não vou discutir troca, se trocou certo, se trocou errado. Qual é a jogada forte? É na cabeça do Gustavo Gomes. Quem estava marcando o Gustavo Gomes? Ninguém, tava sozinho. Velho, vai lá, sente o perfume do cara, funga no cangote dele, empurra o cara, mas não tinha ninguém no cara. Isso é falta. O Garrafa fala por conhecimento de causa. Isso é Como falta. assim? Isso é falta de comprometimento com uma camisa gloriosa como a do São Paulo. E esse cara que jogou a camisa que o Silvestre mostrou, esse cara não representa a torcida do São Paulo. Porque o clube de futebol não é um produto que você compra. Você vai numa lanchonete, fala, aqui não tá bom, eu vou trocar, vou para uma outra lanchonete. Um clube, você é torcedor desse clube. Essa camisa é gloriosa. Um torcedor não pode amassar a camisa do São Paulo, por mais irritado que esteja, e jogar fora. Esse cara não representa a torcida do São Paulo, que onde ficou pé da vida. Com 1-0 contra o melhor time do Brasil, depois de que tudo aconteceu na perda do Campeonato Paulista, não tem mais jogo. Isso é amarelada. Os caras que estiveram em campo amarelaram pro Palmeiras. E essa história, Celso, de ficar trocando o jogador toda hora, porque, na prancheta tá lá. CO, C3, CK, 25. Tá valendo mais do que alma, do que espírito. Dos jogadores que estavam em campo, só salvou o Caleri. Porque se você deixa o Caleri em campo mais 10 minutos, Celso, mesmo com o Caleri se arrastando, será que não aguenta mais 10 minutos? Os zagueiros do Palmeiras iam ficar um pouco preocupados, o Caleri não ia avançar como avançaram. Mas tudo... eu tô pensando no Juventude, Celso. Eu tô pensando no Juventude. Então, tem que parar um pouco, esquecer um pouco essa infeliz dessa prancheta, desses exames. São mais 10 minutos, esses caras não aguentam. Então não teve comprometimento desses caras com a camisa do Palmeiras. Ontem foi uma amarelada daquelas. Alguém tinha que chutar. Quem chutou a porta no vestiário do São Paulo ontem? Não pode perder para um time grande como o Palmeiras do jeito que o São Paulo perdeu. É inadmissível para mim. Nossa, foi intenso isso. E foi gol de braço do Patrick? Não, gol legal. Gol e também legal, não teve pênalti do Jandrei. Ontem, aliás, parabéns aí o pessoal do VAR e ao Daron, que critica demais a arbitragem. Então, agora ontem foi legal. Ó, assim, eu só quero, não sei se dá tempo ainda de fazer mais uma consideração. Eu tô com medo do Garrafa. A gente só não pode perder de vista, e uma coisa, o Garrafa falou sobre o Santos, eu acho que vale aqui também, tradição, história, torcida, é uma outra coisa. Mas não dá para você comparar time com time. Não adianta. O Palmeiras, ele... Não Palmeiras fez 2 gols. Aqui, né? Palmeiras fez 2 gols no Araraquara, mas poderia ter feito antes. Mas não fez, Celso. Sim, mas faltavam 3 minutos, Celso. Isso. Ninguém aqui quer tirar o mérito Segura do Palmeiras. a bola, fica tocando, não né? Não pode, não tem mais jogo, velho. Agarra o calção do Gustavo Gomes, não sei. Qualquer coisa, velho. Belisca a bunda do cara, velho. É futebol, é isso aí, é futebol. Deixaram o cara lá à vontade. O Miranda, com toda a experiência que tem, ele não tirou o pé do chão, não levantou nem a sobrancelha, velho. Ô Celso, ele fazia isso? Essa história de segurar calção no bumbum de jogador deu até encrenca. Não mexe nessa história, Celso. Ih, depois nós temos que falar, se sobrar tempo, quer dizer que o Garrafa fazia isso. Fazia pior. A gente vai falar mais do Palmeiras. Vamos falar mais do Palmeiras? Eu tô com meu brinco lindo aqui que eu ganhei de presente de aniversário hoje da minha amiga. Vitória do Palmeiras no Morumbi, direto do Allianz Parque. Silverstone aparece na sua tela. Boa noite, Silver. Quero saber o que mais você traz sobre o jogo de ontem. E eu tenho ainda uma outra pergunta. O que você tá fazendo aí no alto no Allianz Parque hoje? Chefia de reportagem, muito obrigado. Eu tô brincando, cara. É que o Palmeiras me fez ter pesadelos nessa noite. Eu chego na televisão, a porta do elevador se abre, eu dou de cara com 2 palmeirenses uniformizados, quase desmaiei. E quando me dou conta da pauta,
Allianz Parque, jogo do Palmeiras, é a final, primeiro jogo da Copa do Brasil Sub-17, Michele. Palmeiras e Vasco se enfrentam logo mais às 9h30 da noite aqui no Allianz Parque. O jogo da volta é semana que vem em São Januário. Esse estádio aqui, maravilhoso, vai receber um bom público. A galera vai trocar o ingresso por agasalho. Um ato solidário nesse momento de frio aqui para as pessoas que têm dificuldades. E assim vamos encher de calor humano o Allianz Parque para esse jogo entre Palmeiras e Vasco da Gama. Afinal, jogo 1 da Copa do Brasil Sub-17 com Hendrick e companhia bela dentro de campo. Amanhã a reportagem completa para vocês. Ainda sobre o jogo de ontem, eu que estou com dores e escoriações pelo corpo, Michele Janela. Vamos falar um pouquinho desse Gustavo Scarpa, que tem sido o substituto do Rafael Veiga, ali no meio de campo, na criação das jogadas. O Scarpa de novo deu assistências, mais duas, uma com o pé direito. Ele que já acumula 11 passes para gol na temporada 2022 e 50 assistências ao todo jogando pelo Verdão, jogando com a camisa do Palmeiras. Esse menino é bom de bola, tá aprendendo e melhorando, refinando o pezinho direito dele, que não é o forte, é viciado em cubo mágico, é viciado em leite condensado, lê livros de literatura. Ele não é fraco não, e é bom de bola também. Fala aí, Gustavo Scarpa. Mano, eu treino bastante minha perna direita em virada de jogo, finalização, até mesmo escanteios, faltas, eu já treinei, o pessoal sabe. Eu fico feliz porque quando dá certo, né, é muito bom para toda a equipe, mostra o quanto a gente trabalha. E é sempre bom ter aumentar o repertório, né? Às vezes o pessoal fecha muito à esquerda e tal. Eu até tentei chutar uma de direita no jogo, saiu errado. Mas eu tô feliz pra caramba com isso. Me dá muita confiança, é bom demais ter caras bons assim na bola parada. A minha função é simplesmente colocar a bola num lugar ali específico, que eu tenho certeza que seja o Murilo, o Gomes, o Luan, o Rony, que é um dos que mais cabeceia. Algum deles ali, sei lá, os caras vão tocar na bola e é muito da hora quando dá certo, porque é uma jogada que a gente treina muito. A gente sabe que as equipes tentam marcar isso, tentam se defender, mas também a gente tenta se adaptar em posicionamento, em tipo de batida e vem dando certo. Gustavo Scarpa é um cara diferenciado até no jeito de falar, foge um pouquinho daquele senso comum tradicional do jogador de futebol. Olha o hino do Palmeiras agora no alto-falante do Allianz Parque. Os caras estão ensaiando aqui a festa para essa primeira final da Copa do Brasil Sub-17. O Gustavo Scarpa, que além de tudo, Michele, tem esse problema aí do contrato, né, encerrando-se no final do ano. O Palmeiras não pretende negociar na janela de meio de ano e corre o risco de perder o Scarpa no fim do ano, porque ele, a partir da metade dessa temporada, ele já poderia assinar com outro clube um pré-contrato. E ele já manifestou o desejo de jogar no exterior, seja lá onde for. Ele quer viver a experiência de jogar na Europa e morar com a família na Europa. Desses passes do Scarpa, mais 2 gols de zagueiro, já são 4, 3 do Gustavo Gomes e 1 do Murilo nas últimas 2 partidas. A zaga do Palmeiras, que faz gol, tem sido também uma das melhores da história. O sistema defensivo é o segundo menos vazado da história do Palmeiras. Esse de agora, hein? Só perde para o Palmeiras, campeão brasileiro de 1972. Ali na academia, segunda academia, se não me engano. Quer dizer, mais ou menos meio gol por partida o Palmeiras sofre. Já volto com mais informações do Verdão, Michele. Sim, é bom. Meio gol por partida, não é um gol inteiro. É uma zaga eficiente na arte de defender e uma zaga extremamente eficiente na hora de fazer gols. Você tem uma ideia? O Gustavo Gomes tem 6 gols na temporada. Uma zaga que faz gol. Não avisaram ninguém do São Paulo. 6 gols na temporada. Se você talvez estivesse em campo, mesmo não sendo de uma grande estatura marcante, você já sabendo disso, ia lá. Podia ter dado o beliscãozinho nele, pisado no pé dele, velho. Pisa no pé dele. Pede desculpa depois, desculpa, pisei no seu... Distrai o Gustavo Gomes. O Murilo tem 4 gols, o Luan ficou um tempão, tem um gol, quer dizer... Então,
Juntos, os 3 zagueiros têm 11 E gols. detalhe, marcados. Celso, com tudo que você falou, o Palmeiras não fez uma partida brilhante ontem. Não foi. O Palmeiras estava sem a sua força máxima, mas o Palmeiras tem um bom conjunto. E mesmo assim, o São Paulo foi incapaz, de pegar esse resultado e levar para o próximo jogo. Já um moral para a Copa do Brasil. Então não tem o que falar, velho. A gente falou sobre isso ontem, é uma outra história, um outro campeonato, mas vai com moral abalado. Daí interfere. Bom, mudamos de lado do clássico. A virada nos acréscimos foi um balde de água fria no São Paulo. Sobrou até para o técnico Rogério Ceni. José Paes está de volta no Gazeta Esportiva. Zé, o ídolo tricolor ficou na bronca com a torcida, é isso mesmo? Pois é, Michele. Depois do segundo gol do Palmeiras, o Rogério Ceni acaba o jogo ali, ele faz um sinal assim com a cabeça de negativo e tal. Aí na entrevista coletiva perguntaram para ele, por que você fez aquele sinal? Você estava bravo com o resultado? Com o gol que tomou no finalzinho, ou com a torcida que estava vaiando, enfim. E aí o Rogério Ceni meteu ali uma resposta bem sincera, viu, Michele? Meteu um sincerão, um modo sincerão, Rogério Ceni. Vamos conferir. Não. Teu treinador não é burro, não. Teu treinador faz as coisas corretas. Agora, não vamos julgar porque tomou o gol, desculpa, estavam os melhores cabeceadores preparados para a jogada em que os gols aconteceram, das bolas cruzadas. Então, assim, eu entendo que o futebol é emotivo e impulsivo, eu entendo tudo isso. Agora, o plano de jogo traçado de maneira correta, todo mundo fala aí que é difícil jogar contra o Palmeiras. Nós estávamos ganhando até os acréscimos. Não, o treinador não é burro, disse aí o Rogério Ceni, estava bravo demais, inconformado, claro, na entrevista coletiva pós-derrota do São Paulo ontem lá no Morumbi. Enfim, o São Paulo agora se prepara para o choque rei aí da próxima quinta-feira e muita gente brava com o Rogério Ceni pelas substituições, como vocês comentaram aí. Tirou o Caleri, botou o Éder, aí depois botou o Miranda também, tirou o Reinaldo, enfim, fez algumas alterações que a torcida não gostou. E um dado interessante para vocês comentarem aí também, além dessa resposta do Rogério Ceni, é que o São Paulo ele só não tomou gol nesse Campeonato Brasileiro de 2022 em 2 partidas. Na vitória contra o América Mineiro, recentemente no Morumbi, e na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, vitória do São Paulo pelo placar de 4-0, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais do mito Rogério Ceni, porque ele também deu uma outra declaração que viralizou aí na internet. Muita gente está brava com o Rogério Ceni, parece que jogou a toalha em relação à Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso aqui no Gazeta Esportiva. Mi? Valeu, Zé. Isso, aguardar, até para falar sobre, não pode acontecer, ele é o comandante, se ele abrir mão, se ele desanima, a trupe também. Aí vai. Não tem por que acreditar em algo. Tem que ser o mais animado, hein, gente, para puxar a galera. O Rogério não é burro, muito pelo contrário, eu até já disse aqui, eu já disse até que eu acho que ele futuramente vai ser técnico da seleção brasileira. Mas gritaram que ele é burro? Eu gosto, sim, o torcedor fica frustrado e xinga qualquer um, até a própria mãe. Até eu, que às vezes não tem nada a ver com ele, sobra pra gente quando ele vai no estádio. Eu gosto das ideias de jogo do Rogério, mas entendo que algo está acontecendo no São Paulo. Se não é ordem dele, se alguma coisa, o São Paulo cai em todos os segundos tempos que participa. Será que é falta de preparo físico? Foi assim com o Palmeiras, tomou virada. Verdade. Contra o Botafogo tomou gol no final. Contra o América ganhou, mas não foi um jogo que o São Paulo não fez bem. Contra o Curitiba, saiu na frente, até que jogou bem, mas tomou o empate. Contra o Avaí, contra o Ceará, contra o Corinthians. De 9 jogos, em 6 aconteceu isso com o São Paulo. Né? Exato. E você... Contra o Corinthians, poderia ter feito 3-0, fez 3-0 poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo. Segundo tempo é um São Paulo que se limita a marcar, que se limita a ficar atrás, Quer dizer, ou é só a força do adversário, ou tem alguma coisa de estratégia que o São Paulo deixa. Se o São Paulo mantivesse o mesmo ritmo do primeiro tempo, quando deu a blitz lá no Palmeiras e fez, talvez o resultado pudesse ser outro. Mas será que acaba o fôlego? O São Paulo, o Rogério tem em algumas partidas, ele mexe, no meu entendimento, muito no time. Fica muito preso, o jogador não está aguentando, a minutagem dele já está estourada. Você trocar 4 jogadores é quase meio time. Num jogo pegado como esse, como o Palmeiras, o cara está intensamente vivendo o jogo. Eu entendi o que ele fez na troca. Então, de estratégia. Quando ele coloca o Miranda, ele colocou os melhores cabeceadores, mas os caras estavam frios. Mas você tira o Caleri, por exemplo, a galera aguentava mais 10 minutinhos, mesmo sangrando ali, segura 10 minutinhos, vai na frente, né? Só faz uma sombrinha. Até os caras não descem tanto. Que faz o gol. Então, mexer muito na equipe não me parece uma decisão acertada. E só para fechar, Fini, essa história de burro, sabe quantas vezes o Zico foi convidado para ser técnico do Flamengo? Uma só.
Porque o Zico é um dos maiores ídolos Sim. do Flamengo, assim como o Rogério é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do São Paulo. Eu acho O que é o Zico maior. falou, eu nunca vou ser técnico do Flamengo, porque essa torcida que me ama, amanhã ela vai me chamar de burro. É isso aí. É Tá? isso que a gente E o vê. Rogério, que hoje é técnico do São Paulo, é um risco que se corre. O torcedor é apaixonado. Tranquilo que você não é burro e que você é um dos maiores ídolos, se não o maior da história do São Paulo. Agora, que comete erros, comete. Os jogadores cometem, eu cometo, o Celso, a Michele, faz parte do jogo. E aí tem que segurar essa onda, Rogério. Bom, a 13ª rodada do Brasileirão acabou. Vamos ver como que está a classificação? Olha só. O Palmeiras segue na liderança isolada do campeonato com 28 pontos, 3 a mais do que o segundo colocado, Corinthians. Já o Atlético Paranaense é o terceiro com 21, Atlético Mineiro quarto, seguido por Inter, Fluminense e Botafogo. Santos e São Paulo estão em 8º e 9º, respectivamente. Aí depois aparecem Red Bull Bragantino, Avaí, Atlético Goianiense, Ceará, Flamengo. Olha onde está o Flamengo, gente. Coritiba e Atlético Mineiro. Na zona de rebaixamento estão Goiás, Cuiabá, Fortaleza e Juventude. Certo? O Brasileirão volta no fim de semana, Isso tá? significa que, independentemente do que acontecer no final de semana, Palmeiras vai continuar líder e o Corinthians vai continuar vice-líder. Não dá nem para chegar. Não, nenhum Né? dos dois. Então, e quais são os candidatos, quando começou o campeonato, quais são os candidatos ao título? Flamengo, Flamengo, Palmeiras e Palmeiras, Atlético. Atlético Então Mineiro. vamos lá. O Corinthians está de bicão ali, 3 pontinhos de diferença. É. O Atlético de 21, 28, já são 7. 13, são 7 pontos. E o Flamengo, que a Michele falou que está lá, Tá lá embaixo, embaixo. de 15 para 28, são 13 pontos. Quem é que vai parar esse Palmeiras? E o Bruno Henrique vai operar, vai ficar um tempão Chegou fora. o Cebola, né? Tá chegando o Everton. Um ano. Até um Já, ano. claro que dá para você matematicamente passar, mas do jeito que a coisa tá indo, Já pensou? Briga entre Palmeiras e Corinthians? Tá assim, né? E olha só, um torcedor fanático decidiu, por meio da arte, deixar o entorno do Morumbi com a cara do tricolor. Você quer entender como? Olha essa reportagem do José Paes. Pintura era uma das especialidades do Rogério Ceni na época de cobrador de faltas do São Paulo. O que o mito fez de golaço com a camisa tricolor, meu amigo, não foi pouca coisa não, hein? E foi justamente por causa dessas pinturas e da bela história com o São Paulo que o Rogério acabou virando um outro tipo de pintura. E logo num lugar muito especial. Estamos bem em frente ao estádio do Morumbi. A Casa São Paulina já viu muitos momentos marcantes do mito e agora é o eterno capitão que vai ficar ali, ó, marcadíssimo para sempre. A imagem escolhida, é claro, foi a do título mundial em cima do Liverpool em 2005. Não tem outra melhor, mais emblemática. Podia ser também a batida de falta no 100º gol. Podia ser a defesa contra o Liverpool também, mas essa aí, com a taça do Mundial, é animal. O projeto de autoria do Alan tem como ideia deixar o entorno do Morumbi ainda mais tricolor. Leônidas da Silva, Pablo Forlan, Dario Pereira, Pedro Rocha, Lugano, as gerações campeãs da Liberta e do mundo, ninguém foi esquecido. E como o ídolo é o que não falta para homenagear no São Paulo, esse murão aí, na esquina do Cícero Pompeu de Toledo, acabou virando uma grande tela de arte a ser colorida. A gente coloca sempre assim, ó, que tal fazer esse, que tal fazer esse. Então nessas enquetes o pessoal ajuda a gente a decidir também. Claro que no final a gente acaba filtrando, mas tem ajuda aí da torcida também. O pessoal opina bastante. Até o metrô, vamos dominar o bairro todo, aqui é nosso. Depois de 3 dias de trabalho, a imagem do Rogério ficou prontinha, enorme, para todo mundo ver de longe. Imagem de um ídolo que pintou o mundo com as cores do tricolor. Legal, o Rogério merece, o Garrafa gostou. Olha, a gente faz uma pausa agora nos jogos para falar de um susto que o Neymar passou nessa madrugada, hein? O avião em que o atacante estava teve um problema no para-brisa e fez um pouso antecipado em Boa Vista. O jogador postou um vídeo para tranquilizar os fãs. Vamos assistir? Passando para agradecer as mensagens, mas tá tudo bem. Já estamos indo para casa. Só um susto. Tá geral bem aqui, tá? Beijo, tamo junto. O avião particular, né, dele teve um problema no para-brisa, ele teve que parar em Boa Vista, é capital de Roraima. Roraima, que tá em cima.
Rondônia embaixo, que é Porto Velho, certo? Prova de geografia na quinta-feira lá. Então, por isso que eu ainda não tô com tudo na ponta da língua. Você tirou isso. Prova de geografia do meu filho, vai ter essas coisas de capital. O tal. Celso falou, não é comigo. Ela olhou pra mim. Falei. E também teve... essa noite eu tive um pesadelo, mas tem um vídeo do Cristiano Ronaldo, que a gente não vai por aqui, ele dançando. Você gostou, Celso? Cristiano Ronaldo dançando? Desenrola, bate e joga de ladinho. Muito bom, a gente vai seguir nosso giro de reportagem agora com o Salazar, diretamente do Parque São Jorge. O Vitor Pereira pode ganhar um reforço para a próxima fase da Libertadores, mesmo com a janela de transferências reabrindo só no dia 18 de julho. É isso, Salazar? Explica essa história pra gente. É isso sim, Michele. Boa noite para você e para todos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, o Corinthians fez alguns empréstimos no começo do ano. Então, Bruno Mendes, Matheus Vital, Ramiro, Léo Natel, todo mundo estava emprestado com contrato para terminar com os seus respectivos clubes até 30 de junho, né? E nesse meio tempo, a CBF soltou uma resolução em que os clubes têm que respeitar o seguinte: jogador volta de empréstimo, ele só pode defender o seu clube, né, o clube com quem ele tem o contrato, a partir de 18 de julho, que é quando abre essa janela de transferências. Mas a situação do Bruno Mendes é diferente dos demais. Por quê? Porque o Bruno Mendes foi emprestado antes desse acordo, antes dessa resolução da CBF ser publicada. Com isso, o jogador que estava no Internacional e voltará ao Corinthians, porque o Inter não conseguiu chegar a um acordo, não conseguiu nem os valores, nem a forma de pagamento que o Corinthians queria, o que vai acontecer? O Bruno Mendes vai voltar. Nesse retorno dele agora, o Corinthians precisa só da documentação que vem junto, tudo mais. Ele rescinde em tese lá com o Internacional esse contrato de empréstimo. E aí o Corinthians tem até sexta-feira desta semana para inscrever o Bruno Mendes no BID. E aí tem até sábado, data limite, para inscrever o Bruno Mendes na Copa Libertadores da América. Por aqui, muita confiança de que vai dar tempo. E se der tempo, o Bruno Mendes vai ficar à disposição do Vitor Pereira já para enfrentar o Boca Juniors, né? Então, com essa situação toda, o Gil contundido, o João Vitor negociando uma saída, com essa ausência, com essa falta de opção para o Vitor Pereira, o Bruno Mendes pode chegar e, quem sabe, já ser útil na Copa Libertadores da América, oitavas de final contra o Boca Juniors. Ramiro, Léo Natel, Matheus Vital, o Corinthians procura clubes para esses jogadores. A ideia do Corinthians é uma negociação e, de preferência, vender esses jogadores para conseguir algum dinheiro. Se vai conseguir ou não, a gente não sabe, a janela vai abrir, e se não conseguir, eles serão reintegrados e aí sim aproveitados pelo Vitor Pereira, mas só a partir de 18 de julho. Antes disso, só Bruno Mendes pode reforçar o Corinthians, além do Rafael Ramos, que já está no elenco, mas vai entrar na Libertadores também nessas oitavas de final da Copa Libertadores. Ô, Michele, daqui a pouquinho eu volto porque tem informação importante sobre Neoquímica Arena, acordo com a Caixa, e também, claro, sobre o jogão dessa quarta-feira. Parece que o Bruno Mendes treinou arrastado, assim, que tava com... Depois eu quero até que o Salazar conte se é verdade, se coincide isso daí. Que o Bruno Mendes treinou, assim, com uma má vontade, que parecia que não queria estar lá. Ele deve ter a apuração correta. Assim, Fala, mas Celso. de qualquer maneira é algo compreensível, porque havia todo... Ele estava ambientado no Inter, estava jogando, ele saiu do Corinthians de uma maneira assim, onde ele não pôde se firmar, estava adaptado. Não deu negócio, ok, mas daqui a pouquinho ele sendo utilizado pelo Vitor, e imagino que é um reforço importante pelas circunstâncias. Precisa ver se ele quer, né, Celso? Corinthians no jogo no final de semana, ele, não, já é contrato, não tem como. No jogo contra o Goiás, o Corinthians tinha um jogador da zaga no banco, um só. Tá. Quer dizer, muito complicado, muito pouco. Vai falar uma garrafa. Não, é que o departamento jurídico do Corinthians possa estar bem amparado para não cometer a bobagem que cometeu com o Jô, né? O Salazar explicou aí qual é a condição, porque essa lei saiu depois que o jogador foi emprestado antes, está tudo explicado, mas que o departamento jurídico tenha ciência do que está fazendo, que não tem nenhum problema mesmo. E sobre os nomes que estão voltando de empréstimo aí, eu não sei o que pensa o Celso. O português está reclamando que não tem ninguém. Então, Matheus Vital é o cara que Se você não tem ninguém, partindo do princípio que você não tem ninguém, você não tem dinheiro para contratar, se você tem o Ramiro, que pode jogar na lateral, pode jogar como volante de marcação, não é? Você tem o Matheus Vital ali no banco de reservas, porque você vai tentar negociar esses caras. Claro. Você pode não gostar deles, mas já que você não tem dinheiro e não tem ninguém,
E o Português está reclamando, eu não tenho ninguém para pôr em campo, tadinho, tá todo mundo machucado e tal. Pô, pega os caras, velho, põe aí, é patrimônio do Corinthians, põe para jogar, pô. Bom, o São Paulo... Salazar, você tá sabendo hoje como que foi esse treino do Bruno Mendes? Se foi bom, se não foi bom, se ele estava se arrastando em campo com má vontade? Você tem alguma informação sobre isso? Essa imagem viralizou na internet, Michele, porque o Bruno Mendes, ele foi lá, fez alguns trabalhos físicos separado do elenco já, porque não vai mais defender o Internacional, e lá no CT do Internacional, ele foi flagrado andando, deixando o CT cabisbaixo. A informação de bastidor o Bruno Mendes queria ficar no Internacional. Por quê? Porque lá ele estava jogando mais, estava valorizado, estava bem com a torcida, e aqui no Corinthians ele passou a maior parte do tempo no banco de reservas. Queria ficar lá, mas vai ter que voltar. Então é essa a situação, e o que pegou foi essa imagem dele treinando e indo embora do CT, bem cabisbaixo, e todo mundo sabe que ele gostaria de ficar lá. Bom, o São Paulo não vai ter muito tempo para lamentar a derrota de ontem. Quinta-feira tem novo jogo contra o Palmeiras, dessa vez pela Copa do Brasil. Zé Paes, volta aqui para o nosso debate. O Rogério Ceni vai escalar força máxima no próximo duelo com o rival? Olha, Mi, ninguém sabe, até porque o São Paulo se reapresentou hoje, já de olho nesse duelo, nesse choque rei da próxima quinta-feira, como você bem disse aí, válido pela Copa do Brasil, o primeiro jogo das oitavas de final. E aí ontem, lá na entrevista coletiva, depois da derrota para o Palmeiras, Rogério foi perguntado sobre como trabalhar o lado psicológico dos jogadores para esse choque rei de quinta-feira, como juntar os cacos, né? Porque a derrota foi de um jeito assim muito triste para o São Paulino ali no finalzinho. Como que o Rogério ia trabalhar a parte mental dos jogadores para o jogo dessa quinta-feira? E aí o Rogério deu uma resposta, Michele, que olha, tá dando o que falar. Vamos ver. A direção tem que escolher. Quer arriscar tudo contra o Palmeiras na quinta-feira? Arriscamos tudo contra o Palmeiras. Pode perder por lesão, jogador, pode acontecer. E vai estar cansado contra o Juventude no domingo. É jogo de 3 em 3 dias, não tem muito segredo. E o time deles é um time muito físico. Exige muito do time que joga contra eles, né? Aí tem que fazer escolhas. O que a direção topar, vamos botar tudo? Botamos tudo de novo. Vamos firme. É um clássico, né? Jogo grande, né? Aí depois nós vemos o que dá para frente, o que dá para fazer. Acho que nós temos 5, 6 jogadores pendurados também já para o jogo do Juventude, né? Vamos ver amanhã, eles se apresentam, recuperam. Alguns treinam já de manhã, a gente já apresenta às 11 horas. E na quarta-feira a gente vê o que é possível fazer para o jogo de quinta para tentar conseguir fazer um bom jogo como foi feito hoje e não perder ele no final. Tá aí o Rogério Ceni então, viu, Michele? Jogou a bucha para a diretoria em relação a priorizar ou a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni, em diversas oportunidades, já disse que a prioridade do São Paulo nessa temporada de 2022 é o Campeonato Brasileiro. A campanha que o São Paulo fez no ano passado ali, brigando para não cair em muitos momentos, isso pode ter deixado o Rogério um pouquinho traumatizado. Então, para esse ano, o foco total do mito é o Campeonato Brasileiro. Mas a gente lembra que a Copa do Brasil tem uma premiação muito atraente. A dívida do São Paulo gira aí em torno dos 700 milhões de reais. Só quem passar agora para as quartas de final da Copa do Brasil vai ganhar ali quase 4 milhões de reais em prêmios. Então é uma competição financeiramente muito atraente. Aí eu pergunto, jogo aí para vocês nos nossos estúdios, viu, Michele? Vale a pena nesse momento abrir mão desse jeito da Copa do Brasil e priorizar, quem sabe, o Campeonato Brasileiro? Vamos ver o que a diretoria do Tricolor vai decidir aí em conjunto com o Rogério Ceni, né, Michele? Volto contigo. Acho que nem caberia essa reunião. Não vejo o menor sentido. Por quê, Celso? Primeiro lugar, pela premiação da Copa do Brasil. Tá. Segundo, estamos falando de um mata-mata. O Campeonato Brasileiro está na 14ª rodada, tem mais pelo menos 20... Copa do Brasil é agora. 24 rodadas pela frente do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de um clássico, de uma rivalidade. O São Paulo tomou um chacoalhão. Quer dizer, o Rogério me parece muito desanimado. Muito desanimado para quem tem um jogo decisivo. De repente separar as coisas, virar a ficha, eu vou com tudo que eu preciso, com sangue nos olhos para classificar. Nossa, se ele for com esse espírito, vai tomar uma goleada. Essa é a mensagem que você tem que passar para o torcedor. Isso aí. Tipo, sabe, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não, um tiro só não vai me derrubar. Perdi no Campeonato Brasileiro, mas tem um mata-mata e um mata-mata é guerra, é matar ou morrer. Tudo bem que o tiro foi uma bazuca, mas tudo bem. Eu entendo o que você falou, tá certo, você está coberto de razão. Agora, sabe o que eu não entendo?
Os clubes passam o campeonato inteiro e o São Paulo quer priorizar o Campeonato Brasileiro não para ser campeão. Para garantir vaga na Libertadores. Aí, garante vaga na Libertadores, briga pela vaga na Copa do Brasil. E chega nas competições, não dá, não tem elenco para isso. Então não briga, velho. Esquece a competição, tira o time. Como é que dá para imaginar um São Paulo reserva contra o Palmeiras na quinta-feira? Não dá. Tomando um sacode. A gente tá falando de futebol. Além de tudo que o Celso pontuou. Não, de cai premiação, técnico, de mata-mata. Gente, Rogério, com o que você conhece de futebol, né? Meu amigo, é faca nos dentes. É isso aí. Pra dentro do Palmeiras. Posso falar uma coisa? Eu acho que ele tá assim, porque foi logo depois do jogo. Tudo entendeu? bem. Tava super abalado, Mas não tinha dado tempo de conversar com alguém. Mas é o comandante. Ou então porque ele sabe que não vai dar. Mas se o técnico não acredita no elenco, aí a casa gente, caiu, né? Mas ele tá muito desanimado, né? Bora de novo pro Allianz Parque. Silvestre, a preparação pro jogo contra o São Paulo já começou? Esse novo jogo? Já começou, o Palmeiras se reapresentou hoje pela manhã na academia de futebol. Michele, o Marcos Rocha foi a novidade, liberado pelo departamento médico no treino. Ele que vinha de uma mialgia na coxa, dores musculares, trabalhou normalmente, pode voltar à lateral direita no jogo de quinta-feira de novo contra o São Paulo, de novo no Morumbi. Porém, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda na dúvida, vamos deixar o Rafael Veiga, que está em fase de transição de uma lesão muscular. Esse aí é dúvida, não dá para ter certeza. O Zé Rafael cumpriu a suspensão ontem no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, 3 amarelos, volta para reforçar o Palmeiras na Copa do Brasil. E o Abel Ferreira, que não esteve ontem presente porque contraiu Covid-19, completa a quarentena nesta quarta-feira, também conhecida como amanhã. Vai testar e se der negativo, ele volta ao trabalho e comandará o Verdão à beira do campo no jogo de quinta no Morumba pela Copa do Brasil. Por falar em Copa do Brasil, vai ter Copa do Brasil aqui no Allianz Parque hoje, Michele. 9h30 da noite, Palmeiras e Vasco, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, Sub-17. Hendrick e companhia bela no gramado contra o Vascão da Gama. E quem quiser comparecer ao jogo às 9h30 é só trazer um agasalho, troca o agasalho numa ação solidária pelo ingresso para acompanhar o futuro do Brasil, o futuro do Verdão, a base do Palmeiras, a categoria Sub-17 na decisão da Copa do Brasil. Beijo. Jean Silver. Bom, vamos então voltar para o Parque São Jorge? Vamos comentar um pouquinho agora desse Palmeiras, dessa preparação Aí os do Palmeiras. problemas do Palmeiras, a dúvida se volta o Veiga. Nossa, né? que problema, hein? E deve voltar o Abel, que está recuperando-se aí da Covid. Como disse o Márcio Pimpolo, meu amigo, o Abel ganhou o jogo ontem em home office. Velho, que fazem, filho. Não, e outra coisa, e a gente falava aqui, né, Rafael Veiga, artilheiro do time, os caras podem dar conta do recado. Aliás, é a dele. Ele só não joga na posição de origem porque tem o Veiga. Mas você tem 2 jogadores de altíssimo nível, para não dizer do mesmo nível. Eu entendo que Veiga e Scarpa estão no mesmo nível. Scarpa é muita bola. Não, o Scarpa é ótimo, mas o Veiga, para mim... Não, para você ter uma ideia, o Scarpa, quando foi contratado, ele estava à frente do Veiga. É que o Veiga ganhou confiança, ganhou ritmo, ganhou sequência e é o que é hoje. E acho que ele voltou com a namorada, o Veiga, né? Aí já não tem a menor Você ideia. que sabe sim, com a irmã do Lua Santana? Não, senhora. Ninguém sabe nada aqui de fofoca, tá louco. Vamos voltar então para o Parque São Jorge com as informações do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Santos pela Copa do Brasil. Salazar, diz uma coisa. Vitor Pereira tem muitos problemas para escalar o time visando esse clássico? Muitos problemas, Michele. O Corinthians já não tem o Paulinho, não conta mais com o Maicon aí pelos próximos meses. O Gil sentiu a coxa, fez exames hoje e está praticamente descartado. Dá para dizer que o Gil também está fora da partida. Lembrando que o João Vitor está se recuperando ainda de um torce no tornozelo. É dúvida com isso. É grande a chance da defesa do Corinthians ser formada. Quem sabe aí com o Robson Bambu, ao lado do Raul Gustavo, uma dupla que não gera muita confiança na torcida do Corinthians, mas é grande a chance deles jogarem. Renato Augusto e o William também são dúvidas, enfim, a gente só vai saber amanhã, o jogo marcado para as 9h30 da noite na Neoquímica Arena, jogo que abre esse confronto contra o Santos das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o Vitor Pereira vai ter muitos problemas sim para escalar esse Corinthians. E falando de Neoquímica Arena, estádio onde a gente estará ao vivo amanhã para fazer toda a cobertura desse jogo, ontem, aqui no Parque São Jorge, o diretor financeiro do Corinthians, o Wesley Mello, ele apresentou números oficiais dessa vez,
sobre o acordo que está sendo costurado com a Caixa Econômica Federal sobre o pagamento do Corinthians do empréstimo feito lá em 2014 para a construção do estádio. E aquilo que a gente falava em alguns momentos, comentava, lia por aí, de que a arena seria impagável, que seria muito difícil o Corinthians sair dessa dívida, a coisa ficou muito avançada e muito boa para o Corinthians. Vamos colocar uma telinha aí para dar uma olhada. Os números oficiais apresentados pela diretoria ao CORE, ao Conselho de Orientação aqui do Conselho Deliberativo, é o seguinte, Michele. 611 milhões. A dívida, havia uma divergência de números de dívida aí entre Corinthians e Caixa e eles bateram o martelo em 611 milhões. Esse ano ainda de carência, o Corinthians usaria 2023 e 2024 para pagar juros e a partir de 2025 começaria a amortizar o valor principal dessa dívida. O financiamento iria até 2041 e os 300 milhões que o Corinthians conseguiu com o acordo de name rights para o estádio, aí que é o pulo do gato, eles iriam totalmente para a Caixa, nem passariam pelo clube. Então aquela dívida de 611 já cai para 311 milhões, né? Ou seja, o Corinthians ficaria aí com uma parcela a partir de 2025 provavelmente na casa dos 18 milhões de reais. A Arena sozinha, ela arrecada muito mais do que isso, ou seja, o Corinthians teria condição de pagar o seu estádio, as suas parcelas, e em 2041, nós já estamos em 2022, daqui a pouquinho aí a Arena está quitada, completamente resolvida desse assunto com a Caixa. Com o Odebrecht é um outro assunto, o Corinthians entende que não deve mais nada, mas essa é uma homologação que ainda precisa ser feita lá entre os acionistas da Odebrecht. Enfim, é isso, aquilo que parecia um bicho de 7 cabeças vai se desenhando e a favor do Corinthians, Michele. Obrigada, Salazar. Nossa, 2041, né? Daqui 19 anos, olha que coisa. Mas casa própria é assim mesmo, às vezes as pessoas compram em 30 anos, faz parte. Mas amanhã tem Santos, né? Amanhã tem Santos e aí que é o grande bicho papão, o Corinthians precisa dar uma resposta. Bruno Mendes não pode jogar, né? Não só pode Libertadores, se conseguir não inscrever. Pode, só Libertadores se der tudo certo lá no aspecto jurídico. E o Corinthians precisa realmente dar uma resposta dentro de campo. Por exemplo, o Renato Augusto, Celso, tudo bem, tem lá a idade e tal. O Renato Augusto jogou mais com o Silvinho e com o Lázaro do que está jogando com o Vitor Pereira. Isso que eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Eu queria tem algumas saber. coisas, algumas perguntas que estão sem resposta. O português esconde tudo lá no Corinthians. O que está acontecendo com o Renato Augusto? Interrogação, amanhã o Salazar responde. Enquete. O que foi mais determinante para essa virada do Palmeiras sobre o São Paulo? A maioria respondeu que foi a força do Palmeiras, 60% dos votos. Eu diria que foi o palpite do Celso Cardoso, porque a hora que ele falou que ia dar São Paulo, ali foi o imponderável. Eu erro pouco. Acabou, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Eu conto com vocês amanhã. Beijinho, Celso. Beijinho, Garrafa. Tchau, turma. Feliz aniversário. Tchau, tchau. Parabéns, Mi. Tchau.